Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao curso, né? Nós vamos. Meu nome é Hélio, né? Eu estou olhando aí, está escuro, então eu vou me apresentar. Meu nome é Hélio, né? Eu sou casado com a Ana, tenho 2 filhos, faço parte da igreja em Ariquemes já tem 18 anos, né? E eu vou ministrar vou ministrar, né, a carta aos Romanos, né? Essa disciplina da carta aos Romanos. Então, vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos? Pode ficar do jeito que você está, Pai, nós queremos render graças ao Senhor, por poder, ó Deus, ter sido alcançado pelo Teu amor, ó Deus, pelo Teu perdão, pela Tua graça, e hoje, Senhor, sermos, ó Deus, instrumentos de luz, instrumento do Teu amor, instrumento, ó Deus, de paz para um mundo tão conturbado, para um mundo perdido e tão carente, ó Deus, de conhecer o Senhor. Por isso, muito obrigado, que todo aprendizado que nós tenhamos aqui, nós possamos aplicar, ó Deus, àqueles que nós conhecemos e que necessitam do Senhor. Nós adoramos o Senhor nessa tarde, por tudo que o Senhor tem nos possibilitado, pelo, Teu grande amor com o qual o Senhor tem cuidado de nós e nos alimentado. Assim nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Então eu quero iniciar, né, essa carta de Paulo aos Romanos, antes contando uma historinha. Quem teve na oração, ontem de manhã? Teve alguém na oração ontem de manhã? Então eu vou contar a historinha que a Elaine contou. Deixa nós introduzirmos aqui, para que nós possamos fazer aqui um breve conto aqui, para que você tenha aí uma expectativa de algo que talvez você não esteja pensando esses dias agora. Vou contar uma história para vocês. Diz ela que é uma parábola. Diz ela que um dia, não sei onde ela ouviu, vou contar o que eu ouvi dela. Diz ela que um dia tinha um cachorro magro com uma fome e ele estava morrendo de fome. Diz que ele estava na beira da estrada assim, quase morrendo de fome. Aí ele disse que ele não tinha o que comer, não sabia onde procurar e estava lá morrendo de fome. Diz que de repente, uma lebre na frente dele. Um lebrão daquele. Ele falou: almoço, matei minha fome, e partiu atrás dessa lebre. Corre para pegar, e a lebre na frente, a lebre corre muito, e ele começou a correr atrás da lebre, de repente ele passa, tinha 5 cachorros parados. Os cachorros, a lebre passou na frente, os cachorros de saída, o cachorro passou, eles olharam e falaram: um cachorro correndo, bora atrás, bora, e partiram atrás. E aí foram, pega, não pega, a lebre na frente, o cachorro mais atrás e mais 5 cachorros atrás. E todo mundo correndo. E aquela correria, e de repente ele passou, tinha um lugar que tinha mais 7 cachorros. Quando aqueles 7 cachorros olhou, aqueles 6 cachorros, eles não viram a lebre. Aí eles olharam assim e falaram: oxe, bora atrás, bora. E saiu todo mundo atrás. De repente, isso aconteceu várias vezes. De repente, o cachorro está para pegar a lebre dá uma escapada e desaparece. E ele olha, não tem mais lebre, ele para. Quando ele para, tem uma multidão de cachorro atrás dele. Diz que ele parou assustado, olhou para eles e disse assim: para onde é que vocês estão indo? A minha pergunta, para mim, né, que a parábola me fez foi essa: para onde é que você está indo? Se você consegue responder isso, né, com convicção hoje, parabéns. Se não, a parábola vai fazer você pensar. O que você está fazendo da sua vida, né? Qual é o teu propósito? Por que você vai na igreja, né? Tudo que você tem feito, para que é? Ou por que é? Incrível que pareça, me fez pensar, tá? Então, uma parábola para nós repensarmos a nossa vida, e isso deveria ser contado pelo menos uma vez por ano para nós, né? Para que nós pudéssemos repensar sempre a nossa vida, tá bom? Então vamos lá? Livro de Romanos,
a introdução à carta de Romanos está aí, ó. A carta de Paulo aos Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nas outras cartas, Paulo trata de situações pontuais acerca do que estavam vivendo, às vezes problemas, dificuldades, circunstâncias em que as igrejas estavam vivendo. Nessa carta, porém, fala ou descreve a defesa da fé cristã, e que é a salvação pela graça. Romanos é considerado o Evangelho segundo Paulo, e ainda já foi considerado o maior livro escrito até então. Então, quando nós vamos estudar Romanos, ou quando nós lemos Romanos, às vezes nós passamos a carta de Paulo aos Romanos, né, esse livro que nós lemos, apenas como mais um livro, né, apenas como um texto que foi escrito por Paulo também e que às vezes traz para nós, né, um pouco de conhecimento. O que nós precisamos saber é que a defesa da nossa fé está contida nesse livro. Versículos que nós vamos ver aqui, que foram substanciais na vida da igreja desde o seu nascimento. O livro de Romanos ele tem uma história por trás da conversão de grandes homens que provocaram grandes revoluções na história da igreja. Então, e talvez muitos deles, dos estudiosos, diz que o livro de Romanos é o livro, né, ou contém os escritos mais importantes da Bíblia. Nós sabemos que os evangelhos contam a história de Jesus, né, traz a trajetória de Jesus, escrita por 4 evangelistas, né, mas Paulo pega no livro de Romanos os evangelhos e ele vai falar, né, dos evangelhos, trazendo para nós a aplicação do evangelho na nossa vida, de forma prática e daquilo que aconteceu realmente. Então, o principal objetivo dessa carta, né, de toda ela, né, nós poderíamos resumir aquilo ali, ó, que ela conta e descreve, né, ou descreve para nós a defesa da fé cristã, que é a salvação pela graça. Né? O porquê? Porque naquela época havia, né, assim como hoje ainda, né, havia aí uma forma de pensar do judeu, né, que era diversa dessa. Então aqui, eu trouxe para nós, só para nós entendermos aí um pouco o tamanho do impacto, né, dos escritos de Romanos, eu trouxe aqui para nós 3 situações no decorrer da história da igreja, onde as pessoas tendo contato com os escritos de Romanos, com os versículos, né, com o livro de Romanos, eles sozinhos, só de ouvirem, sabe, estudando, ao lerem um versículo do livro de Romanos, eles tiveram a revelação e tiveram a sua vida mudada. A primeira delas é a conversão de Agostinho, né? Então nós conhecemos como sendo Santo Agostinho. Santo Agostinho, olha aí onde ele nasceu, ó. Ele nasceu lá no ano 354 depois de Cristo, né? Então, logo ali, né, nos primeiros anos aí depois, a gente pode dizer que só nos primeiros 300 anos depois de Cristo, então já havia, né, o livro de Romanos, né, já havia sido catalogado, e Agostinho era e eu coloquei lá, uma pessoa muito devassa, era um homem muito dado. Nós achamos que a perdição do homem, ela às vezes se restringe a nossos dias, né? Aqui, ó, em 354, aqui, ó, né, nessa data aqui já, diz que esse homem chamado Agostinho, né, o nome dele ali é Aurélio Agostinho, né, de Hipona, tem por conta do lugar onde ele nasceu, ele diz que era um homem muito devasso, mas era um homem muito estudioso, era um homem muito culto, muito inteligente. E a mãe dele se chamava Mônica, diz que orou por ele 30 anos.
30 anos. Por quê? Ele se converte por volta dos 33 anos, mais ou menos. Mas a mãe dele sempre orou pela vida dele. E ele sempre foi um homem muito dado. Gente, eu vou tirar aqui, tá? Estou longe de vocês. Foi um homem sempre muito dado à perversão da vida do homem como sendo um homem, mesmo naquela época. Então era um homem de muitas mulheres, era um homem perdidão mesmo, era o tal do perdido, né? E um dia ele estava na casa de um amigo, né? Algumas histórias dizem que ele estava debaixo de um pé de árvore, mas diz que ele estava na casa de um amigo, num jardim, e diz que ele ouviu, parecia ser uma criança dizendo para ele: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele então, abram para mim aí, por favor, esse texto, Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, alguém lê para mim ele? E então ele pegou e abriu esse texto da Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Isso. Então, para um devasso, ler essas coisas foi um choque na vida dele. E quando ele olha para esse texto, ele tem um choque com o seu viver diário, com aquilo que ele vivia, com a sua experiência até então. E então, ali, nesse momento, ao ler esse texto, ele se converte. E então ele vai se tornar um dos maiores teólogos da história até então que nós conhecemos, onde muito do que nós conhecemos foi inspiração, né, de tudo aquilo que ele escreveu, de tudo aquilo que ele viveu. Então, esse é um dos homens que, ao ter contato com o livro de Romanos, né, sofreu uma conversão assim drástica na sua vida, e foi um homem muito usado por Deus na história, e ainda até hoje ele é lido, né, e relido. Lutero foi um outro homem que tinha na sua vida um problema: consciência de culpa. Livro de Romanos, capítulo 1, 17, quem lê para mim? Então, ele estudando, era também, né, Lutero era um homem muito estudioso, e um dia ele se deparou com esse versículo. Como ele carregava a culpa, gente, quem for ver, né, e conhecer a história de Lutero, diz que ele chegou a ser expulso de confessionário. Ele tinha tanta consciência de culpa que ele diz que contava os detalhes para o padre dos seus pecados minuciosamente. Diz que era padrão dele diariamente ficar 2 horas no confessionário. Olha o tamanho da culpa desse homem. Carregava uma culpa que não tinha quem tirava. Um dia ele diz: Deus aceita nós pela fé, porque o justo vai viver pela fé. O homem é aceito por Deus pela fé, e não por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. É por aquilo que Deus fez por ele. E então ele tem aí a sua descoberta, né, do Evangelho, e aí Lutero, então, depois de tudo isso, ele começa a ministrar esse livro, e aí vai culminar, né, e terminar aí, né, nas 95 teses dele, pregada lá na porta da igreja, né, acho que de Wittenberg, né, e em 31 de outubro de 1517, que foi a Reforma. Olha o impacto de um versículo do livro de Romanos causado na vida de um homem, olha onde que se chegou, né? E por último, John Wesley, né, que nós conhecemos muito também, né? Ao ler o prefácio dos comentários de Lutero à carta de Romanos, né? John Wesley também teve, sabe, assim, uma descoberta na sua vida, apesar de ser crente, criado numa família crente, cristã, né? Ensinado nos caminhos, mas ele só teve, sabe, essa revelação para ser John Wesley que nós conhecemos após esse dia em que ele leu isso. E então houve, né, era um momento em que eles estavam orando, né, houve aí um grande avivamento, né, diz que 31 de dezembro de 1739 foi quando começou esse avivamento, com o irmão dele e outras pessoas, e aí poupou a Inglaterra, né, da chamada Revolução Francesa, onde houve um banho de sangue, né, a Inglaterra foi poupada. Por quê? Por conta do avivamento que houve nessa época, ali na Inglaterra. Então, olha a importância de nós estudarmos o livro de Romanos, né? Porque nele contém a defesa dessa nossa fé. Se você não souber o que está escrito no livro de Romanos, você não tem como se defender, porque ela é a doutrina da fé, ela é a base do nosso, né, do nosso sustento.
Lá vai dizer que você é bom ou ruim, que você é pecador ou gente boa. Ele vai dizer assim, ó, daqui para cá, ó, todos pecaram. Todos, não fica um ser humano de fora, né? E para que todos nós possamos compreender a dimensão, né, daquilo que o pecado causou em nós. Então, vamos lá. Ele coloca ali, quem escreveu, né? Não há, isso é incontestável, né? Romanos capítulo 1, versículo 1, por que nós vamos falar dessas coisas? Porque é importante nós sabermos se houve discussão acerca de autoria ou não. Acerca da autoria não há discussão, né? Primeiro porque Paulo tinha um hábito de colocar, né, o seu nome, né? Paulo, o apóstolo, né, no começo da carta ele já faz a citação de que ele é incontestável, não há ninguém que discuta a autoria, né, do livro de Romanos. Quando ele foi escrito, né, a epístola de Paulo aos Romanos foi escrita por volta desse ano aí, 56, 57, alguns falam até 58, perto do fim da terceira viagem missionária dele, né? Tem alguns dados aí onde nós podemos pesquisar, né? Romanos capítulo 15, Atos 20, 1 Coríntios capítulo 1, 14, que é onde, queridos, nós nos situamos. Se você, não tem como você descobrir isso, ele não escreve, ele não fala, eu estou aqui, não é igual hoje, nós às vezes nos situamos e sabemos, nós não sabíamos onde ele estava. Paulo era preso e às vezes ficava 2 anos numa prisão. Você sabia que Paulo ficou 2 anos numa prisão? Quanto tempo ficou em Roma Paulo preso? Nós achamos que era que nem aqui, era 20 dias, 15 dias. Era anos na prisão. Então, nós não temos muito senso disso. Como é que nós descobrimos? Através de pessoas, né? Nós às vezes não estudamos, né? Mas teve gente que estudou minuciosamente isso e conseguiu fazer um apanhado pelos seus escritos, de onde ele estava, o que ele fazia, o que ele estava fazendo, o que ele já tinha feito. Então o consenso se chega aí, ó, que por volta desse ano 56 a 57, né, depois de Cristo, foi quando ele escreve essa carta, né? O tema dela é a justificação pela fé, como nós já lemos ali, né? Onde nós vimos... Pode falar? Ah, sim. Mas teve a outra prisão dele, não foi domiciliar, foi prisão mesmo, de cárcere mesmo. De cárcere. Ele ficou um tempo, né, no domiciliar e um tempo no cárcere mesmo. Era um lugar que não é essas prisões nossas não, né? Um lugar preso de dar medo, né? Escuro, né? Então, qual que é o tema dessa carta? É a justificação pela fé, né? Se nós não tivermos isso em nós, como é que você é salvo? Como é que nós somos salvos, queridos? É porque eu conhecia Jesus e agora eu fiquei bonzinho? É por conta daquilo que eu faço, agora eu vou na igreja, eu faço não é a justificação nossa salvação, nós somos salvos pela graça mediante a fé. É assim que ele explica para nós, né? E vai trazer as explicações, e esse livro contém detalhadamente. Tem 2 autores que escrevem sobre o livro tem 16 capítulos. Tem um autor que escreve sobre esses 16 capítulos, acabei de ler agora, o comentário dele sobre esses 16 capítulos, ele só gastou 500 páginas de um livro para ler, para comentar 16 capítulos de Paulo. Tamanha a importância, tamanha os detalhes, tamanha a riqueza daquilo que está escrito dentro do livro de Romanos, que é a base daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa justificação, que vem pela fé. Conhecida também como a base da doutrina cristã, né? E ela é dividida em três partes. Primeiro é a justificação dos pecadores, depois é a santificação dos justificados, né? E depois a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. Então, nós vamos estudar, né? Na verdade, nós vamos estudar depois, são 5 partes, mas a divisão do livro está aí, ó. Ele é dividido
né, nesse contexto aí. Depois nós vamos trazer, quando nós formos estudar, né, nas outras aulas, nós vamos fazer aí o estudo, né, de um por um. Mas ela é dividida aí, ó, em justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados. Vocês acham que Paulo escreveu isso assim? Vamos falar sobre a justificação dos pecadores? Não está escrito. É que ele vai falando, de repente ele para, né, ali por volta de Romanos, capítulo 3, versículo acho que 31, aí ele vai falar sobre, até ali ele fala sobre o pecado, que está todo mundo debaixo do pecado, que o homem é depravado. Depois ele vai falar como é que o homem é justificado. Depois ele vai falar da santificação. E depois ele vai falar da glorificação, sem ter a intenção de dividir isso. Nós é que conseguimos perceber isso estudando, né? Ou quem o fez, né? Fez e o fez muito bem. Então, a igreja cristã em Roma, quem iniciou? Quem foi que fundou a igreja em Roma? Quem? Chuta aí. Não chuta não. Quem? Fala. Quem sabe, né? Quem chuta não, quem sabe. Não é chute, né? Se você vai falar, é claro que você sabe. Quem foi? Quem? Alguém falou. Paulo? Quem mais? Vocês nunca aprenderam nada um tempo atrás aí? Quem é o primeiro papa da história? Ninguém falou Pedro? Hã? Alguém achava que era Pedro? Já ouviu. Nós já ouvimos falar que foi Pedro, né? Então, ao estudarmos essa epístola, não encontramos o registro do início, né, ou de quem fundou a igreja. Não há registros. Assim como tudo é descoberto, você lendo e fazendo ali uma pesquisa para descobrir, no livro de Romanos não tem escrito quem foi que fundou a igreja em Roma, né? Então, existem algumas tradições que vinculam o nome de quem? Principalmente do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, né? Mas não encontramos respaldo na Bíblia acerca disso, né? Os nossos irmãos católicos, né, ensinam que quem foi? Pedro. Pedro foi o primeiro bispo, foi bispo durante, acho que 20 anos em Roma, e que foi o primeiro papa da igreja, né? Mas não há nenhum respaldo bíblico para isso, queridos. E nem histórico. A história não conta, ela não traz esse relato. A Bíblia, onde é que vocês ouviram falar que Pedro foi para Roma e lá ele ficou 20 anos cuidando da igreja? Onde é que está escrito na Bíblia? Lugar nenhum, não está escrito. Não tem isso. E fora isso que se pesquisa, o que você tem de base para fundamentar, é história. Porque você vai encontrando a história paralela à igreja, a história contada pelo... né, e não tem também base para isso. Não se encontra base para isso, né? Então, a crença de que tenha sido o apóstolo Pedro, né, o fundador da igreja, é um detalhe ali da teologia católica romana, né? Paulo, por sua vez, quem falou que era Paulo? Então, Paulo escreve a carta, né, aos romanos, ali, se você ler do 1 ao 13, ele diz assim: eu tenho vontade de conhecer vocês, eu tenho desejo de ir até vocês. Significa que ele nunca tinha estado lá. Então, Paulo, e outra, nas viagens missionárias, nós sabemos que ele não conseguiu, né, ir até lá. Ele não teve como ir até lá. Então, Paulo descartado, Pedro descartado. Então, quem foi que fundou a igreja? Né? Então, o consenso a que se chega é que o nascimento da igreja lá, o mais provável, é que foi por ocasião do Pentecostes, por estarem em Jerusalém, algumas pessoas de Roma, e se converterem através do discurso de Pedro. Então, eles, ao voltarem para Roma, eles fundam a igreja. Ah, se nós fôssemos assim, hein? Imaginou? Isso em nós,
ouvimos o Evangelho, aprendemos aqui, o que eu faço? Já vou fazer uma... Só aqui teria o quê? Umas 20 células? A igreja em pequeno grupo, gente. Uma igreja em pequeno grupo. Vocês acham que tudo que vocês aprenderam aqui, vocês têm a capacidade de formar, de manter uma igreja, pelo menos com conhecimento ou não? Claro que tem. E onde é que ela pode nascer? Lá na sua casa, lá na minha casa, né? Ela pode nascer lá. Se não começa, se você não quer fazer no bairro, começa na sua casa. Funciona ou não funciona, João? Funciona. 1000%. Então, sabe-se, porém, que quando o Novo Testamento, né, foi formado o cânon, a Epístola aos Romanos ela já estava pronta, né? É o que é de importante. Então, nós não temos assim dados de quem foi que formou, quem fundou, quem foi o fundador da igreja, né? Aqui, né, o Irani diz que juntamente com ele foi o pastor que acabou de falecer, né, o Adonias, né? Nós temos dados, lá não tem dados de quem foi que fez, que foi o fundador, que começou, que iniciou na sua casa, pregando o Evangelho, e então se tornou essa grande, né, a igreja enorme lá, né? Então, para título de estudo, nós vamos ter cinco partes, né, e a conclusão. Né, a condenação dos pecadores, né, que está aí, ó, do capítulo 1 até o capítulo 3, né, a justificação do capítulo 3 ao capítulo 5, a santificação dos justificados do capítulo 6 ao capítulo 8, a dispensação de Israel, capítulo 9, né, até o 11, e as exortações práticas, que vai até ali o capítulo do 12 ao 15, e a conclusão, né, e as saudações finais, que é a saudação mais extensa, de nomes mais extensa que é encontrado na Bíblia. Né, Paulo é um homem extremamente, né, eu não falo inteligente, mas tinha uma capacidade de guardar nomes como ninguém, né? Minha esposa cuida de 70 crianças, né, mais ou menos 70 crianças lá na Rota do Sol. Ela fala o nome de todas. Eu não consigo decorar o nome de nenhum. É um extremo nós dois. São um extremo. Ela fala o nome de todo mundo. Nós vamos passando ali pela rua, Rota do Sol, o fulano, o ciclano, o beltrano. Paulo tinha essa capacidade nele, né? Relacionamento, né? O dia a dia parece que faz. Então, Paulo inicia essa epístola enfatizando a sua entrega, né, total a Cristo. Alguém lê aí? Vamos ler o capítulo 1? Começa a ler os primeiros 2, 3 capítulos, 2, 3 versículos. Começa aí, lendo. Capítulo 1, versículo 1. Isso, só até aí tá bom. Mas ele começa dizendo, né, Paulo, apóstolo, chamado por Deus, Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, né? Então ele começa fazendo aí, contando dessa sua entrega, que era uma realidade, né? Ele abandonou tudo por amor ao Evangelho, e ele foi ser, né, um enviado, um apóstolo de Deus, né, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa falando isso, depois ele faz, né, cumprimenta a igreja, né, e ali ele diz, por isso que não é Paulo quem fundou a igreja, ele expressa o desejo de conhecer pessoalmente os irmãos, então ele nunca tinha ido lá. Esse versículo é a defesa daqueles, né, uma das defesas de que quem diz que não foi Paulo quem fundou essa igreja, tá? E aí ele começa falar da condição do homem. E aí o primeiro que ele começa eu vou usar esse termo, queridos, mas não leve isso em consideração, a atacar. Eu não estou dizendo atacar com um sentido de condenar, mas eu estou dizendo assim, olha, ele vai até o gentio, então ele diz assim, ele mostra a aparente inocência do gentio, a alegada
lealdade de judeu e o elevado conhecimento filosófico do grego. E para tudo isso, nada disso é suficiente para que eles possam alcançar a salvação. Então o gentil poderia dizer assim, a lei é de quem? A lei é do judeu, nós estamos isentos. O que fazemos, fazemos sem saber. O judeu dizia, a lei é nossa, nós estamos bonitos, então nós estamos salvos. Né? E o grego poderia dizer, nós temos todo o conhecimento que precisamos. Né? Então nós estamos, cada um tinha sua defesa. E Paulo aqui nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar do gentil, ele vai falar do israelita, do judeu, e ele vai falar então do grego, do filósofo. E ele abarca, né? Joga todo mundo dentro de um só recipiente, manchado e condenado, né? E não escapa ninguém, não escapa ninguém. A defesa que ele começa a fazer, né, não é uma defesa, eu falei aí ataque, né, mas é discorrer sobre isso, com o entendimento que ele tinha, né, para alcançar todos os povos, que cada um tinha, né, a sua forma de defesa em relação à sua religião, aquilo que ele cria na sua época, e Paulo agora vem apresentar o cristianismo e a sua defesa de fé, né, é realmente alguém que teve uma revelação, né, extraordinária e maravilhosa para poder nos passar, né, e graças a Deus que isso foi assim, né, para que pudesse chegar até quem? Até nós. Né? É como se Deus tivesse dito para ele e disse, olha, vai e diz para todos aqueles que você, né, dispensa isso para o mundo, porque essa é a verdade minha em relação ao homem. Desconstruiu o pensamento do gentil, desconstruiu o pensamento do judeu, desconstruiu a filosofia e o pensamento grego, que era o norte do mundo, né, naquela época com uma mente brilhante, né, como uma nação com mentalidade, com exposição de coisas brilhantes que eles tinham, né? Então era a filosofia do mundo pensante na época, né? Eram os gregos, e ele colocou todo mundo num só patamar, reduziu todo mundo a nada, né? Ao pecador, ou sendo condenado. Qualquer que seja você, de qualquer nação, qualquer que seja você, bom ou ruim, não importa, você está condenado, porque o pecado faz isso com a gente, né? Ou faz isso com a humanidade. Né? Então ele vai colocar aí, Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 32, ele vai falar da culpa do gentio, né? Do ímpio, né? Esse que é o mundo gentílico, né? Os ímpios que nós falamos, né? E aí ele começa a explicar o evangelho, mostrando a necessidade de salvação. Quem vocês acham que está por aí, hoje ainda, hoje, né? Quem vocês acham que está por aí e que sabe que está perdido? Quantas pessoas você encontra por aí dizendo, ei, eu estou perdido, eu quero salvação? Quantos? Nenhum, você não encontra. Você não encontra. O que você precisa fazer é isso, é explicar para ele que ele está perdido, porque ele, né, dentro de si, ele imagina que não tem muita coisa de errado com ele, e que qualquer coisa que ele faça, ele consegue reparar o erro do pecado, né? Se o pecado causa morte, queridos, se você toma um veneno mortal, é como se você tivesse inconscientemente tomando uma dose de veneno mortal e depois falasse assim, vou tomar um copo de água que sara. Vai passar o efeito? Passa? Mas vai morrer. O pecado é assim. Inconsciente nós fazemos isso. Então, o que Paulo vem fazendo? Ele vem explicando, olha, gentil, você está condenado. Judeu, você precisa de salvação. Grego, você precisa de salvação. Todo homem, né, todo ser humano carece da salvação. E aí então ele começa a explicar, trazer isso à tona, né? Ele mostra que o homem precisa ser salvo do poder do pecado e da ira de Deus. Vamos ler o texto? Romanos 1,18. Alguém lê para mim, por favor? Então, dos céus Deus revela o quê? A sua graça
a sua misericórdia, o seu amor, revela o quê? A sua ira. A sua ira. Né? Então, o homem precisa ser salvo da ira de Deus. Né? Ele precisa, ele não tem como escapar disso. Nós não temos como escapar da ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta querer, né, se enganar, né, ou se auto-enganar. Então ele vai falar aí no 17 e 18, né, de uma dupla revelação de Deus vindo do céu. A revelação da justiça de Deus pelo Evangelho, né, nós já lemos, né? Como é que a justiça de Deus se manifesta? Ela se manifesta pelo Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que Deus nos justificou como? Lá em Jesus Cristo. Ele tinha que fazer algo. Quem era merecedor de ser punido? Eu. Quem foi punido no meu lugar? O Filho dele. Então a justiça de Deus, que era inocentar-nos, tinha como inocentar eu? Como me inocentar, sendo que eu sou um pecador? Era pegar alguém que não pecou e trocar comigo. Foi isso que ele fez. Vocês lembram como é que foi? As encenações e o que nós temos em mente é isso que aconteceu. O que aconteceu com Barrabás? E Jesus? Houve uma troca. Quem tinha que morrer? Quem morreu? Esse é o nosso quadro. Esse é o nosso quadro. Nós estávamos presos no pecado, destinado à morte. Jesus vem, abre a cadeia dos pecados para nos libertar do império das trevas, para nos libertar dos pecados e nos livra da morte. Isso foi que Jesus fez com a gente. É através dessa revelação de Paulo que nós temos essa compreensão, a nossa justificação. Né? A justiça de Deus foi executada no Filho dele. Tudo aquilo que nós merecíamos, Jesus pagou. Deixa eu completar o quadro aí. Então, a revelação da ira de Deus como resposta à sua santidade, ultrajada pela rebelião e pecado do homem. Né? Então, a resposta de Deus em relação àquilo que o homem fez, colocando um Deus santo e esse homem tão profano no sentido de esculhambar, né? De fazer tanta coisa errada, ser totalmente oposto à santidade de Deus, foi que Deus se levanta, né, com ira. Por quê? Porque tinha que aplacar isso, né? Não poderia deixar isso desse jeito. Né? Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Então, como poderíamos conhecer a justiça de Deus ou descobrir o modo de nos tornarmos justos sem a revelação de Deus? Quem foi que proporcionou tudo isso para nós? De onde é que nós descobrimos tudo isso? Quem nos contou tudo isso? Quem preparou tudo isso? Eu estou contando uma história que foi feita pelo homem para Deus, para consertarmos a nossa história de pecado, ou estou contando uma história de que Deus fez em relação ao homem para consertar? Quem fez tudo? Quem preparou tudo? Quem consertou tudo? Tudo vem de Deus para nós. Nós só recebemos, querido. E é por isso que ele diz que a nossa justificação, que a nossa salvação é pela fé. Porque cabe a mim fazer. O que cabe a mim fazer? Crer. Crer. É pela graça presente, recebido pela fé. Recebido pela fé. Né? E então você vai, faz uma reunião na tua igreja, faz uma reunião de célula e pergunta para as pessoas assim: o que é preciso fazer para ser salvo? Ah, irmão, tem que ser, você não pode ser, você tem que tem que andar aí, na lei, você tem que fazer as coisas certinhas, não pode. Não, nós estamos falando de salvação, queridos. Nós estamos falando de salvação. Quando fala de salvação, o que você precisa fazer? Crer somente.
As pessoas, elas não conseguem discernir isso, né? A justificação nossa, que é o perdão dos nossos pecados, eles não conseguem discernir isso junto com santificação, né? Junto com a glorificação. Eles não conseguem, eles colocam tudo num pacote e aí eles querem fazer de tudo isso, aplicarem isso tudo na salvação. Aí você vai ter um pensamento errado acerca da salvação. Por quê? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Isso provém de Deus. Para que ninguém se glorie. Não existe nenhum atributo em nós, né? E isso tudo tá explicado, né, por Paulo aí. Então, nós só poderíamos conhecer a justiça de Deus vindo dele, com revelação dele para nossas vidas. Então, a justiça de Deus requer do homem a revelação do Evangelho. Por isso, queridos, um dia Jesus encontrou um homem, mestre da lei, e disse para ele duas coisas: você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo, e você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, o que é nascido da natureza humana é humano, mas o que é nascido da natureza divina tem essa semente divina dentro dele. E revelação aqui tem essa conotação de língua de Deus na sua mente, para te explicar o Evangelho, para explicar a salvação, que é tão oculta a nós, é tão oculta, o homem está cego, o diabo cegou o homem para que vendo não veja, ouvindo, e nós não conseguimos discernir isso se nós não temos o Espírito de Deus em nós, não conseguimos. Então, aprove a Deus, né? A sua justiça só pode ser entendida. Eu merecia ser punido, e alguém vem e morre no meu lugar, para compreender isso tudo que Deus fez por nós, só pela revelação, ou só pela explicação do próprio Espírito Santo em nós, para que nós compreendamos, senão nós vamos morrer sem saber, morrer. Por isso a nossa, essa nossa necessidade de ter o Espírito de Deus, é óbvio, você não consegue fazer nada se não for pelo Espírito de Deus em relação ao reino de Deus, não tem como. Então o Evangelho é a história do esforço de Deus revelando-se em seu Filho para salvar o mundo. Esforço de Deus, e olha, eu vou dizer uma coisa por você, essa palavra esforço de Deus, ela não pode ser desprezada, você sabe por quê? Olha para a sua vida, com que idade o senhor se converteu? E quantos anos você tinha quando se converteu? 27 anos. Deu trabalho? Então Deus se esforçou para te alcançar? Eu também creio que Deus se esforçou para me alcançar, querido. Teve muita paciência comigo, dei muito nó em irmão, querendo ir lá em casa, querendo me levar para conhecer o Evangelho. Dei muito tombo, irmão. Então, e Deus não se cansou. E o esforço dele, numa visão maior, olha o que ele foi capaz de fazer para te alcançar. E ele não cessa de ir atrás do perdido, ele não cansa, não acabou aqui. Nós não somos os últimos que fomos alcançados. Tem tantos outros esperando para ser alcançados aí fora, né, por esse Evangelho, pelo Evangelho que nos foi revelado, né, através do seu Filho. Então, um Deus justo dá a cada pessoa a recompensa que seus atos merecem. Eu coloquei ali proposital, pauta para discussão. Vamos lá. Se ele diz ali, um Deus justo, e Deus é justo, dá a cada um a recompensa que os seus atos merecem. Explica isso para mim, então. O que eu mereço? Se Deus é justo e dá a cada um o que ele merece, como é que Deus me abençoa? Se Deus é justo e dá a cada um o que ele merece, como é que eu não sou punido, mas sou amado e sou cuidado de Deus? Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Porque, queridos, nós não somos
merecedores por conta do que nós fazemos. A nossa recompensa, sabe aonde ela se encontra? Se encontra na nossa fé, quando nós cremos. Nós sabemos que não merecemos, nós crendo no seu Filho, nos é dado o quê? Tudo aquilo que Deus prometeu. Se nós crermos, olha o que está escrito para quem crer. Olha o cuidado de Deus, tudo isso porque nós cremos, fomos livres de ser condenados, de sermos punidos, e fomos agora abençoados, só porque nós cremos, só por isso, não é pelo que fazemos, e nunca vai ser. E nunca vai ser. Então, essas explicações me dão uma alegria tão grande, porque se fosse por mérito, eu sempre uso uma palavra, eu estava lascado. Eu não sei você, mas eu estava lascado se fosse por mérito. Né? Mas graças a Deus que é pela fé, crer no Filho, né? Em tudo aquilo que Jesus fez por nós, nesse plano de redenção tão extraordinário, que custou tão caro e agora me alcançou, e então está aí explícito para nós. Né? Então, a culpa dos gentios, ele vai colocar aí do capítulo 1, versículo 19 e 20, ele vai tratar isso mais de perto, né? Ele engloba aqui essa raça humana num sentido universal, mostra o pecado, né, que o pecado distanciou o homem de Deus, e o homem se torna corrupto e desprezível aos olhos de Deus e indesculpável. Né? Então aqui a corrupção do homem, né, ele vai tratar aqui da corrupção do homem, quando ele fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, né, que antes ele já vai falando, né, que o homem pecou, está destituído, e aí ele culmina falando que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum sequer, né, que pode ser salvo, ou que tem essa proximidade com Deus, que pode chegar até Deus e falar com Ele. Por quê? Porque a linha está interrompida, porque nós não temos conexão com Deus. Pensávamos que tinha, mas não temos. Se não houver a religação através da redenção, nós não temos. Né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, não se vai até o Pai a não ser por mim. Não tem como. Então, algumas coisas que nós compreendemos, ou Jesus falou, nós conseguimos compreender, né, através dessa explicação, ou das explicações de Paulo, né? Então, fontes de conhecimento de Deus, duas fontes de conhecimento de Deus, né, foram dadas à raça humana desde o princípio: consciência e natureza. A natureza, né, quando você olha, né, e você vê algumas coisas, assim, não precisa ser extraordinário, né? O nascer do sol, o pôr do sol, uma lua cheia, você já fica perplexo, né, com a grandeza da criação. E tem muitas outras coisas. Se nós formos falar, né, da natureza num todo, ela revela, e está escrito, né, ali a partir do versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, diz que Deus se revelou pela natureza, Ele é revelado. É impossível você não enxergar Deus quando você olha para a criação, para aquilo que foi criado, para essa construção, para essa coisa tão extraordinária. Não é possível que uma explosão criou uma coisa tão bela. Alguém algum dia disse o seguinte em relação a isso, quando alguém defendia, né, que o Big Bang é o nascimento de tudo. Né? Ele disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, solta uma dinamite aqui dentro. Vamos sair todos, solta uma dinamite. O que vai surgir dessa explosão? Ordem ou desordem? É o caos total, é desordem. Isso aqui vai tudo pelos ares, querido. Não constrói nada, você vira uma bagunça. Para ter ordem, só pode ter sido planejado. O que dá ordem para isso aqui, sabe o que é? Planejamento. Então, Deus se revela assim, né? E aí é o que está dizendo, que ele diz aqui, né? E outra é por essa consciência, né? Pela consciência e pela natureza, né? Então, ele diz assim, ó,
De acordo com Paulo, os gentios se tornaram culpados e idólatras por rejeitarem essa revelação de Deus. Em lugar de dar atenção à voz de Deus, eles começaram a adorar coisas e objetos, né? Então, tendo a consciência de que houve um Criador, né, que criou todas essas coisas, eu pego algo que está ali presente, às vezes insignificante, né, um objeto da criação. Vamos pegar aí a vaca, né, que é um objeto adorado, de adoração de alguns povos, né, ou de uma nação talvez específica, né, culturalmente. E imagine, eu olho para uma vaca e falo, ai, você é o meu Deus, e se prostra diante dela. Ou pega um pedaço de madeira, faz alguma coisa, ou qualquer coisa que você queira pensar. E aí a tua mente, olha só como é que é, você passa a um objeto de adoração, a criatura. E aí, hoje, nós não podemos nem falar sobre isso, né? Porque o número de objetos e coisas que é cultuado são as piores aberrações possíveis, né? Quando nós ficamos com a nossa mente cauterizada, com a nossa consciência cauterizada, é isso que acontece com a gente, né? Deixamos de dar glória ao Criador, sabendo que Ele é, né, o Criador de todas as coisas, e passamos a fazer isso, nos tornamos, né, praticantes dessa idolatria, né? Adorar a criação no lugar do seu Criador, né? Então ele diz aqui, ó, pela rejeição da verdade de Deus, Deus entregou, né, e os abandonou à sua própria sorte, né? Dá a impressão, quando nós olhamos, e o texto fala isso, né, desse abandono, né? Deus abandonou o homem. Esse abandono, queridos, não é assim, ó, quer saber de uma coisa? Dane-se. Não é essa conotação. É assim, vai ter a tua experiência. Vai. Como é que é a experiência do homem sem Deus? É o que nós temos visto aí, ó. É o que está descrito. Quando você começa a ler ali de Romanos capítulo 1, versículo 16, até, né, ele vai falar disso tudo, depois ele vai falar da depravação. E aí é onde justamente o homem se encontra, né? Se Deus deixa e não se revela a esse homem, esse abandono é isso, né? Eu não vou me revelar a ele, então eu não vou trazer luz para o pensamento dele, ele está errado. Você já viu alguém ser enganado e você saber, e você vai tentar, a pessoa fala, você fala, então eu vou deixar ele, só quero ver o que vai acontecer. Você sabe que vai fazer o quê? Ele vai quebrar a cara. Já viu aquela história? Esses dias eu estava olhando, tem alguém fez uma postagem lá, deve ser besteira, né? Mas aí um cara, ele é todo meio estranhão assim, e aí colocaram lá, o melhor matemático do mundo, né? Quanto que é 5 mais 5? 5 mais 5 é 9. E tira 5, fica quanto? Fica 3. E o cara está ciente do que ele que ele é um ótimo matemático, está tudo certinho para ele. E o cara vai falar para ele, fala, você não sabe nada, deixa eu, menino, fica quieto. Então, quando se Deus não nos alcançar e não se revelar a nós, a nossa condição é essa, queridos, né? É a depravação total, né? Então, essa ira de Deus é a reação contra o pecado, tá? Não é a reação contra o homem, contra o que ele faz, é a reação contra o pecado, né? O que Deus quer extirpar, acabar, não é o homem, é o pecado, né? Então Paulo diz aqui, ó, os homens mudaram a glória de Deus, por isso Deus os entregou, né? Capítulo 1, versículo 24. Ou deixou que eles seguissem o seu curso, né? Os homens mudaram a verdade de Deus, por isso os abandonou. E aquilo que eu falei, né? Esse abandono não é um abandono de você fica aí que eu não quero nem saber de você, né? E aí ele coloca aqui, as mulheres e os homens mudaram as ordenanças de Deus quanto ao sexo, a sua prática, por isso Deus os entregou a sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, né? Romanos capítulo 1, versículo 28 até o 32. Então hoje, né, assim,
olhando para o texto, olhando para aquilo que Paulo escreveu, se você pegar só esse aqui, ó, só essa parte aqui, ó, do 28 ao 32 do capítulo 1, você percebe que o homem foi corrupto desde quando? Ele melhorou quanto? Quanto que o homem melhorou desde a queda? Acabou de ter a queda, um homem ou uma mulher tem 2 filhos, um olha para o outro e fala o quê? Estou com inveja de você. Vem cá, meu irmão, vamos ali no campo, vamos dar uma passeada, cata uma pedra e faz o quê? E já faz executar o irmão. Os primeiros frutos do pecado. Hoje realmente nós temos situações, né? Quando você ouve falar, né? Nunca se ouviu falar de tanta matança, né? O homem se matando, né? O homem atentando contra a vida do outro, né? Mas isso não é novo. O pecado, queridos, não é algo novo. Ele não é da nossa geração. Ele sempre esteve presente, sempre. Eu esqueci de contar uma história, né? Lá de Agostinho, né? Agostinho se converte e ele era muito pervertido, tinha andado com muito. Imagina um safadão aqui em Ariquemes que se relacionou e tinha 20 namoradas aqui em Ariquemes. Aí ele se converte. Aí ele está passando na Canaã um dia. Está passando na Canaã e chega lá uma das namoradas dele. Ô João, vem cá. Diz que ele deu uma olhada para trás e continuou. João, vem cá. Ô João, é eu, João. Chegou e parou, né, o Agostinho no meio da rua e disse, poxa, você não está se recordando, não? Olha quem está aqui, sou eu. Ele diz, você é você, mas eu não sou mais eu. Você pode ser você ainda, mas eu não sou mais eu. Ele tinha tido a consciência da revelação de Deus, que agora ele era um novo ser, ele era uma nova criação, né? Se não houver isso, queridos, nós morremos aqui, ó. Morremos na nossa depravação. O homem é capaz de fazer as coisas mais estúpidas e depraváveis possíveis, se nós não tivermos a revelação de Deus nas nossas vidas, né? E tudo isso contado aqui, né, através dessa carta de Paulo aos Romanos, né, principalmente nesses primeiros capítulos. Então, até nós chegarmos no capítulo 3, nós só vamos ouvir falar, né? Paulo faz, né, essa colocação, ele discorre sobre qual é a condição do ser humano. Quem seria hoje capaz de chegar e se colocar diante de Deus como justo? Como justo? Quem? Quem seria capaz? Não encontramos em lugar nenhum, em ponto nenhum da história, homens, né, que foram capazes. Tanto foi que foi necessário Jesus vir e fazer o sacrifício em nosso lugar, porque nós não temos essa condição, né? Então, até aqui, né, nós vamos ter que carregar isso, né? Claro que hoje nós sabemos da nossa condição, mas estudando aquilo que Paulo vai falar para nós, nós precisamos ter essa consciência, a consciência de que nós somos bom ou ruim. Teve batismo agora, né? E aí, então, nós fizemos, né, o curso, e é claro que você conversa sempre com as pessoas, porque você tenta ver qual é a linha de pensamento, o que ele pensa dele mesmo, o que ele pensa dos outros, como é que ele vê esse relacionamento dele com Deus. Então, eu sentei com alguém, né, que ele estava prestes a batizar, né, uma semana antes do batismo, né, aí a gente sentou e nós fomos conversar. Vamos conversar aqui. O que você acha, cara? Você acha que... como é que é a sua natureza? Você é bom ou ruim? Ele falou assim, eu acho que eu sou bom. Eu falei, eu também acho que você é um cara muito legal. Você é muito bom para mim. Mas em relação à santidade de Deus, camarada, você está destinado à ira de Deus. Você precisa conhecer o plano de redenção de Deus para salvar você, porque senão você está perdido. Você está perdido, você está condenado. Tão bonzinho que você é, mas um bonzinho condenado à perdição eterna.
Então nós precisamos saber disso. Paulo vai explicar isso para nós e para todos aqueles que lerem Romanos do capítulo 1 ali até o final do capítulo 3. Qual é essa condição do ser humano? Então, nos próximos capítulos que nós formos estudar, nós vamos continuar estudando, nas próximas aulas, continuar estudando essa situação. E aí, aqui nós chegamos aqui até o ímpio, ou seja, o gentil, que é a nossa, a nossa raça, vamos dizer assim. Nós não somos judeus, então nós somos gentios. Então, a nossa condição que Paulo colocou aí é essa. Então, se tem algum judeu aqui? Não, na próxima aula nós vamos falar sobre a condição do judeu. Queridos, o judeu tem a lei, os profetas, o amor de Deus, ele tem tudo. Então, o judeu tá tranquilo. As explicações de Paulo, vai falar que não está não. Precisa tanto quanto nós, do perdão de Deus revelado através do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para hoje, falar da carta, E como nós temos um tempinho ainda, nós vamos falar de um aspecto pessoal das nossas vidas, tá? Então, nós vamos dar continuidade, e aquilo que nós vimos lá no princípio, aquela divisão, nós vamos fazer daquele jeito, o método vai ser esse, tá? E então, as aulas, geralmente, aulas de estudo, elas são um pouco cansativas, Eu vou trazer na próxima aula, eu prometo, eu não trouxe o meu computador, eu filhei o computador da minha esposa, e aí tem um material que eu gosto de usar também, para ser um pouco mais dinâmico e não tanto cansativo. Você ficar falando 1 hora e o outro ouvindo 1 hora e meia, a gente não suporta, é um caos, Tem hora que você dá aquelas piscadelas, tá bom? Então, o que nós tínhamos da carta, para ver da carta de Romanos, era isso hoje, E, então, dá uma espreguiçada aí que nós vamos ter só mais 5 minutos que eu quero encerrar, A gente vai encerrar um pouquinho antes, pode, Melhor? Dá uma espreguiçadinha aí que nós vamos só tratar de um assuntinho pessoal, tá? Pessoal nosso aqui, eu quero contar uma coisinha para vocês, tá bom? Preguiçou aí? Então vamos lá. Isso é para a parte pessoal de cada um de vocês. Quem acha aqui que é talentoso? Quem se acha talentoso? Olha, talentosa, você é talentosa? Quem mais se acha talentoso aí? Talentosa, Lu? Talentosa. João? Maria também. Olha. Talentoso? Mais ou menos. Nós temos 2 não e 1 mais ou menos. Então, queridos, eu queria desafiar você. Você acha que tem alguém que se inspira em você, naquilo que você é, naquilo que você faz? Você acha que tem alguém que olha para você, Maria, e diz assim, queria ser igual a Maria? Você acha que tem um que você não sabe, inclusive, que admira você, admira o que você faz, do jeito que você faz? Tem, João? Você acha que você tem um fã oculto? Fã oculto que eu digo é alguém que olha para você com admiração. Ô Lu, você acha que você tem alguém que admira você? Vocês perceberam? Quando nós somos indagados acerca de, cara, você é talentoso, você fala, eu não tenho nada de bom em mim. Mas você sabia que no teu ciclo de relacionamento, no teu meio social, sempre tem alguém que olha para você e diz, nossa, admira você, que tem admiração por você? Então, querido, se você não percebeu isso ainda e se nunca te contaram, procura sempre explorar aquilo que você faz, aquilo que você é,
no máximo de você. Tire de você o máximo que você tem em você, para colocar a luz, sabe, dos olhos das pessoas. Para que uma hora, um momento, alguém chegue em você e diz assim, ei, vou andar com você. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem que eu tenho o hábito de praticar corrida, né? E eu me sinto o pior dos corredores, né? Mas tem alguém que chega em mim, cara, e diz assim, cara, mas você corre demais. Eu falo, bicho, você está enxergando muito. E eu percebi que as pessoas, sabe, nutrem às vezes uma admiração e gostariam inclusive de fazer, de ser, de aprender. E alguém me espantou chegando nessa semana e diz assim, eu quero que você faça em mim aquilo que você fez em você, me ensina. E isso me fez eu enxergar uma nova possibilidade, né? Eu sou talentoso aos olhos de alguém, não aos meus. Perguntou, a nossa resposta é categórica, não sou. Não sei fazer nada, não sou bom em nada, mas as pessoas não acham isso de nós às vezes. Elas admiram, querem ser, né, em algum aspecto. Então eu quero que você desafie você naquilo que você faz de melhor, a encontrar alguém para ensinar ele, para motivar ele, para levar ele a ser inspirado. Não importa se você... O que eu fiz? Alguém chegou em mim e falou assim, você ensina. Eu falei, eu não sei ensinar, mas vamos lá, vamos fazer. E aí outras pessoas, né, já havia tido um contato, o que eu fiz? Eu fui atrás dessas pessoas. Eu parei de fazer de conta que não era comigo e fui atrás. Criamos um grupo e nós montamos uma meta já montamos uma meta. E pensa, não sei se... Eu tenho certeza que vai dar certo. Montamos uma meta. Nós, um grupo de corredores aqui de Ariquemes, vamos para São Silvestre em 2022. Então, queridos, pessoas que estão na estaca zero, conseguem correr 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1 quilômetro, vão ter que aprender e conseguir correr 15 quilômetros até 2022. E nós temos certeza que vai ser um grupo grande. A maioria, homem ou mulher? Por que vocês acham? Mulher é mais determinada, eu tenho que reconhecer isso. Estou vivendo isso no meu dia a dia. Mulher é muito mais determinada, muito mais corajosa, é muito mais atarefada, tá? E tem muito mais disposição que eu. Então, montamos um grupo e nós decidimos. Nós, Ariquemes, vamos lá, não é mais um corredor, agora nós vamos montar uma faixa grande lá, né? Eu levo uma bandeira pequenininha, todo ano eu estou lá, estou na São Silvestre, Igreja de Ariquemes. Nós vamos levar uma faixa grande com uma turma, né? E isso vai proporcionar para nós, vocês não têm ideia do que achamos que isso é somente uma forma de estimular. Nós já temos muita coisa em mente, inclusive afeto ao Evangelho. É uma ótima forma de conhecer pessoas novas, né? Tem um irmão que chegou agora recente no nosso meio. Sabe por que ele veio? Ele veio porque ele é amigo de um corredor. Eu tenho me comunicado, ele disse que eu estou ensinando ele, eu estou com ele, não estou ensinando nada, mas estou fazendo. De repente o cara falou, vou congregar com vocês lá. E estava na ceia com a gente domingo, né? É uma dessas pessoas que vão estar conosco nessa trajetória aí tá bom? Então, você é talentoso, você tem algo dentro de você, cara, que é inspirador, você pode ter certeza. Tem alguém que olha por você com extrema admiração acerca daquilo que você faz. Continue fazendo e tente levar alguém e inspirar alguém a fazer tão bem quanto você faz e se tornar seu discípulo. Lá em Minas Gerais, hoje de manhã, pelo nosso convívio, né, a gente tem facilidade em falar com o Brasil inteiro por coisa, né, tem alguém do grupo lá em Minas, né, e aí hoje de manhã, com esse nosso incentivo de uma semana, ela já postou um vídeo dizendo, não sou mais eu, mas já sou eu e a fulana, já somos duas. E são duas mulheres, começando o projeto lá em Minas Gerais, queridos. Então, faça isso, procure tirar ou extrair de você sempre o melhor que Deus colocou e depositou em você. Ou não.
Deus depositou em você muito talento, muita coisa boa, virtudes dele para você. Explore isso e abençoe pessoas. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos, ó Deus, sabe, essa Tua natureza em nós agora, natureza divina, pelo Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita, nos dá a revelação de quem somos. Nós somos amados do Senhor, temos a mente de Cristo, por isso, Senhor, nós não queremos viver, ó Deus, na mediocridade, somente nessa média. Que o Senhor possa nos inspirar, ó Deus, a fazer o melhor de tudo aquilo que nós formos fazer. Nós agradecemos o Senhor nessa tarde, por esse momento de comunhão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Amém.